fazer um videozinho aqui para o pessoal do clã, explicar algumas coisas que eu acho que são importantes e que realmente o pessoal aqui ainda não consegue fazer. Bem, vou começar aqui pelo Firing Range, que não consigo gravar a jogar. Uma das coisas importantes quando se está a fazer um jogo é cobertura. Portanto, imaginem que isto é um Pecha War e imaginem que isto é uma daquelas laterais, portanto, assim, uma daquelas laterais em que a varanda seria mais ou menos ali e estas são as passagens. Portanto, imaginem que me vêm a puxar a bolha do L para ali. O que eu preciso nessa altura, quando se está a puxar, é o scanner da nossa equipa puxar scan. Essa pessoa terá de puxar o scan, que é para eu ver o que é que está à minha frente, tanto no L como ali. E as pessoas que estão nestas posições defensivas devem imediatamente fazer hard scope. Para quê? Para que me deem cobertura se algum gajo salta da janela ou se algum passar pelas entradas de você. E assim faz-se um bom push. Se as posições defensivas estiverem todas asseguradas e vocês estiverem a dar hard scope lá à frente, torna-se tudo mais fácil. Outra coisa. Imaginem este target para que eu estou a apontar agora. Imaginem que ele está ali e está parado a olhar fora do cover. Vocês para o matarem têm duas opções. Ou fazem isto, mas como ele, imaginem que ele está deitado, por exemplo, ali no mesmo sítio. Se ele estiver deitado, é muito fácil. Se vocês tiram a cabeça, o gajo dispara, mata-vos logo. Porque é para onde ele está a apontar. Agora, se vocês estiverem no cover, descolam-se, metem-se assim, colocam a mira e fazem isto. Isto assim é muito mais fácil para vocês, porque tem o elemento da surpresa. Ele não sabe quando é que vocês vão sair do cover. Portanto, vocês para além de ganharem o elemento de surpresa, ainda interfere com o tempo de reação dele. Só vocês é que sabem quando é que vão sair. Isto remete para a importância, por exemplo, uma coisa que o 50 ainda não faz, não sei se por opção, mas pronto, que é carregar na tecla Q. Vocês para conseguirem ver, por exemplo, aqueles targets ali, para vocês conseguirem vê-los, têm de usar o Q. Se não usarem o Q, ficam completamente cegos e não conseguem ver aqueles que lá estão. Enquanto assim conseguem. E daí ser bastante importante vocês usarem o Q para depois matarem os targets. E mexerem-se de um lado para o outro, que é para eles não vos conseguirem acertar. Pronto. Outra coisa, disparar de pé é muito importante. Se vocês entram no firing range, devem ficar mais ou menos aqui. Uma coisa boa que vocês podem fazer para treinar, deixem-me só meter as balas. Uma coisa boa que vocês podem fazer para treinar é simplesmente meter a mira e andar de um lado para o outro. Se a vossa sensibilidade não estiver adequada, façam assim. Mantenham a mira nele e andem para a frente e para trás. Se conseguirem manter sempre o pontinho em cima dele, claro que isto neste jogo interfere aqui com as oscilações dos passos, mas se conseguirem sempre manter a mira em cima do target, estão com uma boa sensibilidade. Se não conseguirem, têm de ajustar a sensibilidade. É uma questão de vocês irem experimentando e verem aquela que se adequa melhor e irem experimentando aqui no firing range, fazerem este exercício e quando acharem uma sensibilidade que vos permite fazer isto já com alguma segurança, escolham essa. Outro bom teste para vocês testarem a sensibilidade é dispararem de pé e verem como é que conseguem controlar o recoil da arma. Estes targets ali à frente são bons, são mais escondidos, principalmente aquele ali, onde eu estou a disparar agora. Esse é muito bom. Portanto, disparando aqui, aquele ali ao fundo, são muito bons para treinar o aim. Isto a type, é claro que a type já é uma boa arma e tem um pouco spread e pronto, é boa, apesar de eles terem nerfado a precisão. Mas, por exemplo, vocês como a Watch Dogs, como a Ajuval, como a M96, como principalmente a OC, isto é a cagada do mês. Em cover, pronto, é normal. Outra coisa, quando vocês estão em cover, muita gente tem a mania de fazer o glitch. Mal se mete em cover. Mas eu vou dizer que isso é errado. Porquê? Porque imaginem que aquele gajo ali está. E está a olhar para esta parede. E vocês vêm de um sítio que ele não tem visibilidade para vocês. Fazem um slide e metem-se no cover. Se vocês começarem logo a fazer glitch, ele sabe que vocês estão ali. Logo. Enquanto que se vocês não fizerem, ele não sabe. E pode avançar, ficar exposto e vocês matarem-no. É assim, só vale a pena fazer o glitch quando vocês já sabem que eles vos viram. Ou porque foram scanados, ou porque sabem que ele vos viu a chegar. Aí sim fazem o glitch, que é muito mais fácil tirar a cabeça, brincar, andar aqui assim, matar o gajo, deitar, fazer crouch, não sei o quê, pôr de pé. Pronto.
Também é uma boa maneira de os enganar, principalmente aos snipers. Epá, estão a fazer o glitch, o sniper está ali, metem-se assim de fora umas vezes para ver se o gajo cai. Se o gajo não cair, metem-se bem da tempo, baixam-se. Pai, normalmente o gajo dispara, o tiro passa por cima, já fiz isto de bué da vez, o tiro passa por cima e o gajo perde a posição. Vai logo, ó, tipo assim, eu fiquei sem balas, metem a cabeça de fora, o gajo, para, tal, já está a comê-las. Pronto, é uma boa tática. Vamos aqui às armas. De modo geral, nas armas de suporte também. A maior parte delas eu gosto de pôr o long barrel. Por exemplo, se for aqui uma PKM. Apesar do fire rate com o long barrel ficar mais baixo, vejam o damage. Aumenta. O accuracy aumenta, que é muito importante. Os tiros vão onde vocês apontam. Vou no follow só uma mirazinha. Eu gosto da reflex open. Não gosto de ter este flash nojento na cara. Por que é que eu ponho isto? O bipod que é para ela ficar boa no cover. Eu ultimamente não jogo com laser porque atrofio-me a cabeça. O que vocês podem fazer é assim, o laser atrofia-me a cabeça. Se vocês não também desatrofiar a cabeça, como nós jogamos sempre no Mumble e já temos nomes para os spots, já é um bocado indiferente. Mas vejam o damage e o controle. Com balas especiais, mesmo de pé, epá, não é uma type. Claro que não é uma type. Mas o damage é estúpido, meu. Isto manda 100, 90 e tal headshot. Se eu apontar 100 deadshot. Isto é quase uma sniper. Isto também não é para ser usado assim como eu estou a usar. Nestes full automáticos. Isto é mais para apontar, deixam cair um bocadinho, tumba. Seguram a posição. E os dois primeiros tiros, ou os três primeiros é o que chega. Então podem disparar assim em semi-automático. E é muito mais eficaz. Disparam assim para o gajo, não tem hipótese nenhuma. Se mandarem 2 headshots então são quase 200 de damage. Portanto, uma arma muito boa. Por exemplo, aqui, isto para falar no suporte. Eu, de modo geral, gosto de pôr long barrel. Agora vou dar aqui umas limpezinhas aos snipers. Isto é uma GI. Às vezes dá para fazer bons scores, outras vezes não. Mas uma coisa importante que eu noto que o pessoal não faz. Imaginem que estão aqui a sniper a, sei lá, 130 metros. Que é uma distância já boa. A distância que eu ponho, principalmente se tiver vários targets a olhar para mim, de zoom, é para aí esta. Porquê? Porque se eu tiver este gajo escondido atrás de uma parede, este também, eu meto a mira no meio. Meto a mira no meio, tenho muito mais probabilidade, se tiver um zoom retraído, mexo mais depressa a mira. Não consigo ser muito mais preciso. Se um deles meter a cabecinha de fora, tal. Mesmo que não acertes na cabeça, mas ao menos tens a hipótese de controlar. E outra coisa, se vocês tiverem o zoom assim, e este gajo de repente aparecer ali do nada, vocês podem sempre dar um toque na roda do rato. Isto faz o zoom, tal. E atingem o gajo. Pronto. Outra coisa importante. Se vocês equiparem a sniper, eu vou-vos mostrar aqui. A diferença às vezes não é muito perceptível à primeira. Mas já muita gente tem a KPSDK, não é? Portanto, deixa-me cá pôr uma mira decente nisto. Só para testar. Vou para o long barrel que é para se notar mais a diferença. Aqui o ponto fulcral que eu vos vou dizer, isto não importa muito. O ponto fulcral que eu quero que vocês vejam tem a ver com... Não, mais accuracy às vezes pode dar jeito. Vou para o grip. O grip é bom para disparar de pé. Uma coisa para vocês verem. Por exemplo, vocês com o grip conseguem fazer snapshots muito mais facilmente. Snapshot é vocês estarem aqui, chegam-se para o lado e disparam. Ups, carreguei sem querer no rolo do rato para baixo. Então estão aqui, metem a mira, tal, disparam. Isto é um snapshot. Outra coisa, se vocês repararem no ready time, no peak time, estão a ver o tempo que a mira demora a fechar completamente. A mira tem sempre este delayzinho que ela demora a fechar. Este delay diminui se vocês meterem um short barrel. Isto aplica, é como na vida real. Se vocês tiverem uma arma de cano longo, é muito mais fácil fazer, é muito mais difícil fazer mira do que assim. Olhem a diferença. Como a mira já vem toda retraída, quase. Vocês basta tirarem a cabeça de fora. Como isto mata só com um tiro.
Basta só quase tirarem a cabeça de fora e dispararem logo imediatamente a seguir. É ridiculamente bom. Portanto, nas vossas snipers, epá, usem short barrel. Usem short barrel porque é muito melhor do que os outros canos. Perdem damage com a distância, epá, está bem. Mas com balas especiais, 130 metros, se vocês acertarem num assalto, tiram 170. Pá, é bastante. Portanto, ela já é bastante boa assim. Tem um ready time muito bom. Um peak time, aliás. Tem um peak time muito bom. Vocês nem precisam de apontar para a cabeça. Pá, apontam para o centro de massa. Que neste caso é o corpo. Center mass, como dizem os snipers americanos. Pronto. Apontam para o meio do corpo e é um tiro limpinho. Ou para o braço, ou para o que vocês virem. Nem precisam de se preocupar com o headshot. Pronto. Essa é uma outra coisa que é importante. Quando vocês estão a fazer pique, podem usar também aquela sniper, podem usar aqueles picantes que eu mostrei com o suporte. Portanto, meterem a cabeça, andar para baixo, verem se ele dispara e depois ganham a posição vocês e matam o gajo. Pronto. Podem fazer isso. Mais. Devices. Devices não só. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, eu estou aqui, eu avanço e peço assim, é para o pessoal, deem-me cobertura. E vocês têm que tirar imediatamente a cabeça e disparar. Não podem ter aquele delay todo. Epá, há uma maneira. Se vocês colocarem a câmera num certo sítio, vocês já sabem que ela vai mais ou menos parar ao sítio onde vocês querem. Se eu apontar, digamos, se eu quero aquele target ali em cima, tenho mais ou menos que olhar para ele. Quando meto a mira, ela já lá está em cima. E para baixo a mesma coisa. Isto é uma sensibilidade que vocês podem treinar perfeitamente no firing range, porque tem aqui o cover, não tem ninguém a matar-vos. Podem treinar isso facilmente aqui. Isso é muito importante para quando vocês estão a dar cobertura a alguém. Se aquela pessoa está a avançar, vocês querem meter a mira em cima do inimigo o mais depressa possível. Se virem o gajo a avançar, por exemplo, no pé-short e estiverem na varanda, aquele 2 a 3 segundos que ele demora a fazer slide para se pôr no cover, é o suficiente para vocês o matarem. Isso aí não podem perdoar nesse aspecto. Outra cena. Queria falar de táticas. Táticas básicas. Que vocês, nos públicos é que a gente ganha dinheiro e há muitas pessoas aqui que estão só a farmar ACs neste momento para desbloquear as coisas na conta. E não estão tão preocupadas agora com Clan Wars. Aliás, nem temos feito. Portanto, umas táticas básicas, tipo, puxamos um blitz, imaginem, puxas um blitz, por exemplo, para o L do Peshawar, puxas um blitz, provavelmente eles vão dar blackout, mas se puxares um blitz a seguir ao outro com um intervalo para aí de 1 segundo, portanto vocês ouvem o tempo de ativação do blitz, do nosso blitz, do nosso colega de equipa, não é? Vocês ouvem este barulho? Pronto, só este barulho, do início. O gajo arranca logo outro blitz quando acabar de ouvir aquele barulho dele, arranca logo a seguir e vai com um blackout. Se o blackout já estiver posicionado lá à frente, por exemplo, imagina estou aqui com o meu blitz e o blackout está aqui neste cover da frente. Pronto, o blackout espera que o blitz arranque e vai um bocadinho à frente dele e liga logo o blackout, que é para entrarem mais ou menos ao mesmo tempo. Imagina que isto é a esquina do L, os gajos entram os dois ao mesmo tempo, pimba, blackout logo, e o blitz entra logo a mandar abaixo caso tenham dado blackout no primeiro blitz. Por exemplo, isto pode ser coberto com um hit na parte de cima da varanda, o gajo abre o hit em cima e pode ir uma bolha atrás deles também para cobrir o blackout dos tiros que vem de cima. Há muitas opções que se podem fazer. Mais coisas. Eu acho que estas assim são as mais básicas que eu queria ver. Queria dizer. Acho que sim, para disparar de pé é muito importante. Vocês ajustem a vossa sensibilidade do rato, porque disparar de pé é bem importante mesmo. Tenho esta mira ranhosa aqui que conheci numa bronze box, não estranho. Mas é muito importante disparar de pé. E se vocês conseguirem fazer isso bem, principalmente com as armas novas, as Watch Dogs são espetaculares para disparar de pé. Não tem aqueles problemas como tinham com a M28, por exemplo, que salta que nem uma cabra, como diz o Peninho. Eu posso quitá-la aqui no instante para vocês verem a diferença. Para verem que as pessoas que nunca usaram, pronto, vou falar para os assaltos, mas para o resto da malta. E lá está, eu prefiro sempre o long barrel. Tenho mais damage, tenho mais precisão. Como veem, já tenho mais dificuldade. Olhem ali a diferença. Eu com a type, a diferença daqui com a type e com esta. Muito maior, mas também se vocês acertam 2 tiros, o gajo está logo quinado, não há hipótese. Mas também é uma questão de vocês se habituarem à arma, eu também estou habituado a ela. Estou habituado à type agora, que é bastante diferente, mas se vocês jogarem tipo 2 ou 3 jogos com ela, já começam a acertar mais.
E depois os targets que estão mais longe vocês já começam a meter no cover e ela já acerta bastante bem no cover. Pronto. Para o pessoal acho que é só. Os devices, acho que o pessoal já sabe mais ou menos equipar os devices como deve ser. Nades, vocês também podem treinar nades aqui no Firing Range. Atenção, eu agora não tenho aqui nenhuma. Mas vocês podem entrar no Firing Range. Metem-se atrás destas bostas. E mandam nades aqui por cima. Mandam nades aqui. Imagina que querem bater a nade ali. E vocês testam aqui o arco. E à medida que vocês vão testando arcos novos, vocês já sabem mais ou menos qual é a distância que vocês precisam de mandar. Então, vocês num jogo, imaginem, querem meter uma granada ali, já sabem como é que têm de apontar. Pronto, isso é uma coisa que também dá para treinar aqui no Firing Range nas calmas. Bolas especiais, usem sempre que possam. Mesmo que sejam público, usem sempre que possam, porque normalmente toda a gente usa. E quanto melhor for o vosso score, também mais ACs ganham. E acaba por compensar. Malta, e penso que é só. Tentem treinar isto aqui das coberturas, que é bem importante. Metam, eu tenho a minha mira, portanto, eu não estou a carregar no rato neste momento. A minha mira fica posta quando eu carrego na tecla direita. Eu assim só tenho de me preocupar com o recoil da arma. Não tenho de me preocupar com mais nada. Basta só estou a pensar onde é que tenho de meter a mira. Não estou preocupado com a tecla, não estou nada. Quando eu quiser tirar, só carregar uma vez. Quando eu quiser pôr, carrego uma vez. Quando estou a fazer slide, dá bem da jeito. Carregam uma vez, só tenho de se preocupar. Não tenho de se preocupar com os botões. Basta só fazer slide e disparar. É muito mais fácil. Outra dica. A maior parte de vocês já devem saber, mas se fizerem slide e dispararem, por exemplo, com a type, é muito mais fácil de acertar do que se for de pé. Simplesmente de pé. Se fizerem um slidezinho assim lateral. Slide lateral. Há muita malta que ainda não consegue fazer e não consegui explicar bem por palavras. Mas assim é mais fácil de vocês verem. O slide lateral é um slide normal, né? Só que é quando vocês sabem que está ali um gajo. Em vez de fazerem aquela cena de fazer isto, como eu mostrei há bocado, o gajo está ali. Deixa eu só fazer spawn. O gajo está ali, vocês já sabem. Começam a correr um back antes, dão slide e matam o gajo assim. Pronto. Também é uma tática boa que dá bastante jeito. Pronto, pessoal. Espero que isto ajude e toca a treinar.